Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, estou de volta para a gente continuar meditando mais na Palavra de Deus. Que momento gracioso, onde a gente pode respirar fundo, acalmar o coração, esquecer as preocupações e se debruçar sobre o texto da Palavra de Deus para aprender o que o Senhor tem a nos ensinar. Hoje, Deuteronômio capítulo 26, parte 2, episódio de número 754, nona temporada. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a consagração completa, uma condição para a bênção contínua. Ali é o que nos ensina o texto. No episódio anterior a gente falou bastante sobre as primícias, o porquê, qual a razão, quais ensinos e princípios nós aprendemos sobre as ofertas das primícias que foram as ordenanças designadas para o povo de Israel. E hoje a gente vai falar bastante sobre muitas outras coisas que nós precisamos aprender da palavra de Deus, sobre esse sistema de dependência social que ocorria ali, por um ato deliberado de sabedoria. Deus ele devotou os levitas ao que poderíamos chamar de pobreza, mas é uma dependência total das outras tribos, pois eles não tinham herança, e um interesse equitativo em toda a terra, e as necessidades de alguns são criadas com umas saídas mais adequadas para a caridade de outros. Se não houvesse necessidade, não haveria caridade. Enfim, meu convite para você, primeiramente agradeço pela sua audiência, paciência, você que sempre está aí conosco, e te convido a você ler o texto bíblico e vir para cá, em silêncio e oração, com senso crítico, escute várias vezes se possível, reflita, ore, peça a Deus entendimento para você compreender o nosso ensino aqui da Palavra de Deus, tá bom? Estamos aqui há cerca de 4 anos, você encontra esse trabalho em todos os distribuidores de podcasts. Estamos chegando ao finalzinho de Deuteronômio, estou ansioso para começar com vocês o estudo do livro de Atos dos Apóstolos, ou como alguns gostam de chamar, Atos do Espírito Santo, que é uma continuação do livro de Lucas. Eles eram apenas um só, né? Mas foram separados ali, a continuidade da história após a ressurreição de Jesus, a dispersão dos apóstolos começa a acontecer, são ensinos preciosos para a gente, mas vamos focar aqui, para que a gente não perca o foco, tá bom? Veja que o sistema de dependência social, ele é ordenado por Deus. O soberano de um império, ele não emprega pessoas de posição para serem seus administradores, mais do que Deus nos delega. Gastar para nós mesmos todas as nossas posses terrenas é certo dizer que é pecado. Nós não temos liberdade para usá-la como quisermos. E aqui entra a parte da teologia bíblica que chamam de mordomia cristã. Nós somos administradores daquilo que Deus nos deu. Nem a quantia que pertence a Deus é determinada pelo capricho da inclinação humana. Veja que uma porção definida, ela é de Deus e se torna, no mais alto sentido, propriedade dele. Veja, o Deus ele se identifica com o levita, com a viúva e com o órfão, no ensino do texto. Os levitas eles são seus mensageiros, os pobres são seus amigos. Negá-los é injustiçá-lo e ele certamente vingará o insulto. Entenda, em ocasiões declaradas, cada proprietário era obrigado a prestar contas de sua administração e fazer uma declaração solene de que havia cumprido fielmente a sua importante confiança.
Tão frequentemente quanto suplicamos nossos favores, virtualmente protestamos nossa fidelidade. Nessa passagem do texto que meditamos hoje, os hebreus foram ensinados a não pedir a bênção de Deus sobre sua terra até que confessassem sua completa rendição à vontade revelada de Deus. O orgulho, ele bloqueia a porta que mantém os favores divinos do lado de fora. O orgulho sufoca os canais para que o fluxo da generosidade de Deus não possa fluir. Da mesma forma, Deus age em nossa vida terrena. Deus havia jurado aos patriarcas dar esta boa terra à sua semente, mas seu juramento implicava confiança, rendição, oração da parte deles. De fato, se essas coisas estivessem faltando aos hebreus, nenhuma posse externa teria sido uma bênção. Canaã teria sido uma maldição. A luz material não é uma dádiva a menos que haja um órgão da visão humana para apreciá-la. A menos que o olho esteja aberto. Nada realmente beneficia um homem até que realmente entre em sua natureza e se torne parte dele mesmo. Este é o ato eficiente de Deus. Pedi e recebereis. Olhando para cima, em busca da bênção. Deuteronômio capítulo 26, 12 ao 19, nos apresenta os interesses das classes dependentes. Os levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva. Sendo considerados e garantidos pelo dízimo do terceiro ano, o judeu era então direcionado a buscar a bênção divina sobre a terra. Um dízimo especial era separado a cada 3 anos, era primeiro pago e então a bênção buscada. Há uma tentação de fazer da liberalidade uma questão de especulação, de prometer uma certa porção se uma certa bênção for concedida. Agora, isso pode ser muito bom em relação ao que está além de um dízimo. Mas o dízimo era aqui uma proporção estabelecida a ser paga prontamente, com gratidão, e a bênção pode então ser honestamente pedida quando a dívida com Deus era quitada. De fato, era o reavivamento, como deveríamos chamá-lo, pois agora que o judeu buscava isso após seu dízimo. E a beneficência sistemática ela deve ser considerada como o preliminar indispensável do reavivamento. Se Malaquias 3,10 tem algum significado, então é manifesto que a falta de liberalidade ela pode impedir a bênção espiritual. Aqui, no caso, era promovido consequentemente a liberalidade como teste manifesto da sinceridade em relação à bênção. Se alguém não estivesse disposto a pagar sua parte para que todo obstáculo à bênção fosse removido, ele não poderia ser sincero sobre isso. Deus havia tirado Israel do Egito e estava prestes a introduzi-los na terra da promessa, para que pudessem provar ser seu povo peculiar, ser elevados acima de todas as nações que ele fez, em louvor, em nome e em honra, e acima de tudo, ser um povo santo, entenda, separado. Este era seu compromisso de aliança. Portanto, Moisés os exorta a guardar os mandamentos que Deus lhes deu de todo o coração e alma, e eles descobrirão assim quão fiel Deus é. A obediência deveria, consequentemente, ser a manifestação de sua fé em Deus como fiel prometido. Se ele desse as bênçãos em toda a sua plenitude primeiro, a fé não teria espaço para crescer e seu povo seria capaz de viver bem o suficiente pela visão. Mas quando são solicitados a obedecer e serem abençoados em e por meio de sua obediência, a fé tem sua bela esfera para manifestação. Uma visão maravilhosa, Israel e Deus, trocando promessas, jurando fidelidade,
declarando fidelidade um ao outro. O povo, pela atenção que dera à exposição da lei de Moisés, talvez por sinais feitos enquanto ele prosseguia, havia declarado sua disposição de permanecer na aliança de Deus. Por sua vez, havia renovado sua promessa para com eles. A aliança assim renovada era a mesma em essência daquela feita com os cristãos. A aliança com Deus envolvia alguns princípios. Primeiro, ela envolvia compromisso com a obediência. Versículo 17. Assim o fez sob a lei, assim o faz sob o evangelho. O evangelho exibe graça e envolve desde o início a recepção dessa graça. No entanto, a obediência é exigida de nós. É o fim da nossa redenção. Morremos com Cristo para que possamos ressuscitar com Ele para uma nova vida. Romanos 6,4. A aliança com Deus envolve, segundo, uma relação de proximidade peculiar com Ele. Versículo 18. Isso é confirmado por todas as Escrituras. Deus nos escolhe em Cristo para uma relação de proximidade tão notável que não tem contrapartida, exceto na relação do Filho com o Pai. João 17, 21. Os santos, então, os escolhidos, se tornam seu tesouro particular. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Ele é seu escudo e sua grande recompensa. Gênesis capítulo 15, versículo 1. Terceiro, a aliança com Deus garante alta honra e bênção. Versículo 19. Grande distinção estava reservada para Israel com o caso se mostrasse obediente, era condicional. Deus diz que o fará alto, acima de todas as nações, em louvor e em nome e em honra. Sua honra consistiria na orgulhosa distinção de ser povo de Deus, Deuteronômio 4,7, em sua alta reputação diante de outras nações, Deuteronômio 4,6, na preeminência material a qual a obediência certamente elevaria, Deuteronômio capítulo 7, versículo 12 e 16. Obediência, honra, bem-aventurança são três delas, em última análise, inseparáveis. A glória, a honra, a imortalidade da vida por vir são para aqueles que perseveram em fazer o bem, Romanos 2,7. Para um povo santo, as honras reservadas para o Israel obediente, por maiores que fossem, não são comparadas. Não. Com o extensivo e eterno peso de glória agora revelado como a herança dos cristãos. 2 Coríntios 4,17. Na criação do mundo material, Deus falou e foi feito. Mas ao lidar com homens rebeldes, a obediência não segue espontaneamente o comando. Deus chamou à existência uma substância que não pode ser controlada arbitrariamente. Uma vontade humana. Portanto, meus queridos, para ganhar uma resposta leal da natureza humana, Deus se faz conhecido como infinitamente digno da consideração do homem. Indica sua autoridade e expõe as altas vantagens de sua amizade. A maior obediência é o real interesse do homem. E nós temos aqui a revelação de Deus sobre sua autoridade real. É parte dele comandar e do homem obedecer. Não podemos reverter ou perturbar essa ordem sem introduzir anarquia e tristeza. Essa revelação de Deus é sempre nova. Esse dia teu Deus te ordenou novamente. Novas descobertas da extensão, da sabedoria, da graciosidade, da soberania de Deus podem ser feitas a nós todos os dias. Toda manhã, a voz da autoridade celestial fala conosco novamente. O espírito de autoridade sábia é muito imperativo. Tu guardarás e farás. Não seria seguro para Deus abandonar qualquer parte de sua prerrogativa.
Não seria seguro permitir que os homens diminuíssem sua soberania. Somos criaturas, Ele é o Criador, portanto, é extremamente adequado que somente Ele governe. Seus comandos são irrevogáveis. Eles são estatutos bem designados, isto é, coisas bem estabelecidas. No mundo material, os homens estão descobrindo quão fixas e uniformes são todas as leis de Deus. Nenhum desvio é permitido, nem é tolerado no reino espiritual, e todo homem recém-nascido no Espírito diz: guardarei teus estatutos de todo o meu coração. A obediência, ela abrange o homem todo. O serviço exterior e ostensivo não satisfaz a Deus, porque não trará nenhuma bênção à sua criatura, o homem. Esses mandamentos são para o homem como um ser espiritual, e o nosso serviço externo se torna hipocrisia quando não acompanhado da obediência à sua palavra. Nenhuma fragrância está em nossa obediência, a menos que o coração e a alma estejam em nossas ações. A obediência, para ter algum valor com Deus, ela deve ser a eflorescência do nosso amor. Os judeus, como um só homem, eles escolheram Deus para ser seu rei e juraram ser súditos leais. Tu juraste que o Senhor é teu Deus. Deve ser um ato de escolha pessoal. Quer percebamos ou não, nosso curso na vida é nossa própria escolha. Nós podemos nunca ter enfrentado conscientemente a questão, nem colocado em palavras nossa decisão. No entanto, nossa vida mostra claramente que alguma decisão foi tomada. E feliz o homem que, após a devida reflexão, ele pode dizer calmamente: o Senhor é meu Deus. O servo leal anda nos caminhos de Deus. Ele não se contenta em ficar parado. Na proporção em que ele obedece, ele vê mais claramente a sabedoria do comando. Ele encontra mais prazer no serviço leal. A princípio ele obedeceu porque era um dever claro, agora não, ele responde porque é um deleite, ele ama a lei. E a obediência sincera, ela traz conhecimento mais claro. Oh, Jesus lindo, da vontade do nosso Mestre. Tendo aprendido a sabedoria e o prazer da obediência, ele está mais ansioso para ouvir a voz divina. Seus ouvidos foram abertos, ele pode ouvir os sussurros suaves de uma voz que não é ouvida por outros. Ele ama ouvir. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Meus queridos, se Deus nos confiou bens para serem administrados com justiça, como podemos negar ajuda ao necessitado sem negar ao próprio Deus? Se a obediência nos leva à bênção e à honra, porque nós resistimos ao chamado divino para uma vida santa. Vamos orar? As nossas ações, elas confirmam as nossas profissões de fé. Se denominamos a nós mesmos cristãos, mas as nossas atitudes não condizem com as atitudes de um cristão, de um pequeno Cristo, estamos nos enganando a nós mesmos, com hipocrisia e com mentira. Procure um local aí calmo e tranquilo, se você puder, porque a gente vai falar com Deus e sentir a presença dele nas nossas vidas. Porque onde se reúnem 2 ou 3 em seu nome, ele está presente. E é no nome de Jesus que nós se reunimos. Olha que coisa fantástica que a internet nos proporciona. A gente se reúne de vários lugares do Brasil e do mundo e se unimos no mesmo espírito, na mesma fé, para falar com Deus. Senhor, nós reconhecemos que tudo o que temos vem de Ti e que somos apenas administradores de Tuas bênçãos.
Dá-nos um coração generoso para compartilhar com aqueles que necessitam e um espírito obediente para seguir teus mandamentos com amor e dedicação. Que nossa fé cresça em meio à obediência e que, ao nos rendermos à tua vontade, nós possamos experimentar a plenitude de tua graça e fidelidade. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que alegria, meus queridos, a gente poder estar aqui. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Algumas pessoas nos escutam, outros colocam na televisão, no YouTube, e ficam escutando, não tem a nossa imagem, não precisa, mas tem a nossa voz ecoando. E algumas pessoas colocam na TV e ficam, acredito, fazendo suas tarefas ali, ouvindo essa mensagem sendo propagada. Que Deus abençoe, que essa palavra te edifique, te renove, te transforme, te fortaleça no poder do Espírito Santo de Deus. Um abraço, Deus abençoe, até breve. Tchau, tchau.